Ética é o estudo da ação correta e a sua fundamentação. É dizer que ação que está certa do ponto de vista moral e por que ela está certa. Nós temos uma divisão, uma grande divisão na ética entre três correntes principais, nós poderíamos dizer, que é a ética de virtudes, a ética utilitarista e a ética deontológica. E Kant é um autor importante desse último tipo de ética, que é a ética deontológica, que seria a ética de normas, e Kant nos traz o que nós poderíamos chamar de ética do dever. Então, o que Kant diz sobre a ação correta? A ação correta é aquela que nós poderíamos desejar que fosse válida, não só para nós, mas para todos. Do ponto de vista mais técnico, é aquela ação cuja máxima, a máxima é a regra da ação, poderia ser universalizada, ou seja, válida para todo ser racional. Então ele nos dá um exemplo, ainda no texto chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de uma pessoa que se vê em apuros e faz uma promessa falsa. A gente poderia pensar, por exemplo, uma pessoa que precisa ir no aniversário de alguém e ela não tem muita vontade, está cansada, então ela inventa, não, eu não vou poder porque eu tenho uma outra atividade, eu tenho que visitar minha tia que está doente. O que Kant vai dizer sobre isso? Vai dizer, bom, eu posso, naquele momento, isso pode ser proveitoso para mim. Essa mentira, essa promessa falsa ou essa afirmação falsa poderia ser proveitosa para mim. Mas eu não gostaria que isso fosse válido para todos. Ou seja, eu não gostaria de viver num mundo onde todas as pessoas mentissem. Quando você decide a sua ação, você tem que pensar se você quer que aquela ação, você quer realizar aquela ação, mas você gostaria que todas as pessoas realizassem esse mesmo tipo de ação? Então, por exemplo, você pode pensar que alguém quer roubar alguma coisa, porque tem uma necessidade de recursos, por exemplo. Mas você gostaria que todas as pessoas roubassem quando precisassem de dinheiro? Se você fizer esse exercício da universalização, você vai ver que não, porque então as pessoas também podem roubar de você, né? Ou você pensa, bom, aquela pessoa está me incomodando, vou matar aquela pessoa. Você pode dizer, bom, naquele primeiro momento eu posso ter alguns benefícios da morte dessa pessoa, mas você gostaria que todas as pessoas que se sentissem incomodadas com alguém matassem aquelas pessoas? Então você vai ver logo que o assassinato não é correto moralmente, que o roubar não é correto moralmente, que mentir não é correto moralmente, porque você faz esse exercício de universalizar a máxima da sua ação. Então esse é o cerne de Kant. Kant acredita que todas as pessoas podem agir moralmente, têm capacidade de agir moralmente. Kant não pensa que os seres humanos são apenas seres racionais, ele sabe que os seres humanos também têm emoções. Então, às vezes as pessoas criticam Kant dizendo, mas Kant não entende a natureza humana, porque Kant não entende que as pessoas têm desejos, que têm emoções, têm paixões, e esses são impulsos muito importantes, da natureza humana. Mas Kant sabe disso, sim, mas ele considera que, em que pese que as pessoas tenham essas emoções fortes, essas paixões fortes, os seres humanos, por serem racionais, conseguem subordinar essas paixões, esses impulsos, esses desejos, à sua decisão racional. Então isso também é uma base da filosofia kantiana, porque se isso não fosse possível, se o ser humano não tivesse essa capacidade de subordinar, as suas paixões, suas emoções, à sua decisão racional, então é importante pensar que Kant tem uma teoria da ação, e a teoria da ação kantiana é que você pode fazer aquilo que você decidiu. Então, se você decidiu agir moralmente, você é capaz de agir moralmente. Mas é claro que você também pode decidir não agir moralmente. E daí vem o mal, o que Kant chama de mal, que é conscientemente você agir contrariamente à moralidade. Kant considera que nós temos uma consciência da moral, do que é correto e não é correto. E que essa consciência, por si só, ela é motivadora. Essa consciência nos move. Então, se você tem consciência que não é moral mentir, essa consciência de que aquilo que você considera correto deve ser feito, essa consciência por si só, ela é uma motivação. É claro que você vai ter outras motivações, e essas motivações vão
vão duelar entre si, né? Vão brigar entre si, né? Então eu tenho uma motivação, por exemplo, moral e também tenho uma motivação por lucro, por exemplo. Agora, se eu vou fazer algo não moral para obter lucro, daí vai depender do sujeito que vai decidir, né? Então, o que Kant diz é que eu não sigo as minhas inclinações, minhas motivações de uma maneira cega, né? Eu decido sobre isso, por isso eu sou responsável. Enquanto seres racionais sensíveis, nós realmente temos essa consciência, ele chama isso de fato da razão. Se a educação auxilia, sim, mas independentemente da educação, o fato de nós sermos seres racionais sensíveis, né, nós temos essa consciência. Em meio a um certo relativismo moral, eu acho que Kant se afirma como aquele que mostra que o correto é acessível a todos. Então as pessoas não precisam pensar muito, ele mesmo dizia isso, né? Se na ciência as pessoas precisam realmente de muito estudo, na moral as pessoas não precisam pensar muito para saber o que é certo e errado. Então que as pessoas têm na sua consciência a consciência da moralidade, eu acho que isso é muito importante. E também que as pessoas podem agir moralmente, independentemente das suas paixões, das suas inclinações. Que elas têm essa capacidade. Então, que quando elas agem contra a moral, elas agem deliberadamente. Então, elas deliberadamente escolhem um caminho não moral, quando esse é o caso. Mas que nós temos, então, responsabilidade sobre os nossos atos, que nós temos a consciência do que é correto e do que não é correto, tá? E que nós podemos agir corretamente, ainda que muitas vezes as nossas inclinações, né, nos pressionem a não agir moralmente. Então eu acho que essa é a importância de Kant. Seria um sujeito autônomo no sentido de que ele não segue regras, né, ditadas por um governante, por exemplo, que ele tem essa capacidade, né, de pensar por si mesmo. Inclusive, para Kant, essa é a máxima do esclarecimento, né? Então, ele é um homem do iluminismo, do esclarecimento. A razão tem um papel primordial na ação humana, tá? Então, ele diz, vocês devem ousar pensarem por si mesmos. Se você vê algo que você não considera correto, mesmo que todo mundo esteja achando correto, você tem que ousar pensar por si mesmo. Se você tem uma lei, né, que você vê que aquilo não é correto, você tem o dever, inclusive, de fazer a crítica, né? Se você tem um governante, você considera que as ações desse governante não são corretas, você tem, inclusive, o dever, para Kant, de fazer essa crítica ao público esclarecido, né? E isso, para ele, é o esclarecimento, né? Esse dever que nós temos de intervir no espaço público, né, de mostrar, de fazer a crítica.